de acordo à técnica firmadas em agosto do ano passado entre o Ministério e a FEBRABAN. A aliança teve a criação discutida desde setembro de 2024 por um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Direitos Digitais na pasta. Um comitê gestor formado pelo Ministério da Justiça e a Federação destinará diretrizes para alianças. Isso. Aqui fala uma notícia interessante sobre Fachin, ele destrava julgamentos. É interessante a doutora Alessandra abordar esse tema aí, por favor. Fachin destrava julgamento de recurso sobre a lei da anistia. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu aceitar a tramitação de 2 processos que tratam da responsabilidade de ex-agentes estatais por crimes cometidos durante ditadura militar. Com a decisão, voltarão a tramitar os recursos do Ministério Público Federal que contestam decisões da Justiça que arquivou denúncias apresentadas contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e os delegados Disseu Gavina e Aparecido Laertes Calambra, pela morte do militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB, Carlos Nicolau Daniele, morto em 1972. As acusações foram rejeitadas com base na lei da anistia. A decisão de Fachin também permite a retomada da tramitação do recurso que pede a condenação de policiais e médicos legistas pela morte do militante e operário Joaquim Alencar Seixas, em 1971. O ministro argumentou que a responsabilidade pelos crimes praticados durante a ditadura voltarão a ser analisados pela Corte. Verifique que o recurso versa sobre a legalidade constitucional da aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro, matéria que já justifica o processamento do recurso extraordinário para melhor exame do tema justificou. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para entender que a Corte pode voltar a julgar a aplicação da lei de anistia. Em 2010, a Corte validou a norma. É isso aí. Muito interessante para que a justiça não perca o sentido de ser justa, né, doutor? Uhum. Então, esses crimes da ditadura marcaram muito. E como fica um familiar, uma mãe que teve um filho executado nessas condições? Como fica um irmão? Um filho, um parente, um amigo. Eu acho justo e parabéns para a Fachin pela decisão e para toda a corte que assim resolveu julgar novamente. Esse é o meu ponto de vista. E você, doutor e Lu, o que acham dessa matéria? Olha, a matéria, eu concordo com a sua fala, mas eu tenho outra matéria aqui no Giro das Notícias, doutora, que vai gerar aqui uma curiosidade e como advogado eu gostaria de saber, que é o divórcio no Brasil, direitos e o caminho para a homologação judicial. Porque o divórcio é um dos institutos do direito da família que permite a dissolução do casamento civil, rompendo oficialmente o vínculo conjugal no Brasil. Exato. O divórcio pode ser litigioso quando há discordância entre as partes ou consensual quando há ambos cônjuges, né, chegaram a um acordo sobre o termo de separação. Tá. Considerando que o divórcio é um negócio, o casamento é um negócio com direitos regidos pelo regime escolhido pelos cônjuges, eu digo para os divorciandos, né, as pessoas aí que estão se divorciando, os que pretendem, você sabe, conhece algum, doutor Nery? Conheço. Então, os divorciandos... Quem não tem um amigo que está querendo divorciar ainda, doutor Nery? Procure o caminho mais ágil, mais econômico, mais rápido. O caminho mais econômico é sempre o mais rápido. Então, em São Paulo existe... os cartórios são muito ágeis e muito práticos. Eu costumo fazer divórcio lá em 24 horas. Chego, quando ligo para o cartório, marco o horário, o cartório já diz, dá para sair em 24 horas, doutora, me manda os documentos. Ali eu escaneio, mando em 24 horas, o divórcio está pronto, a gente comparece lá no cartório e fazemos. Esse é o divórcio direto em cartório, que não tem qualquer litígio, não tem qualquer briga, não tem qualquer confusão. Não existe discussão de pensão nem de bens. Esse é o divórcio direto. Mesmo quando não há não, somente consensual. Somente se os dois quiserem, o cartório faz.
Chega lá, não tem briga. Não quando tem não mais é confusão. consensual, não tem jeito. Aí... Não tem jeito. Agora, para o que não é mais ou menos consensual, eu sugiro o divórcio, onde o advogado chama as partes no seu escritório, conversa, bate um papo, apresenta todos os prós e os contras, o que a demora encarece e o que a demora traz de prejuízo afetivo, emocional para ambos, né? Em especial quando tem filho. A melhor coisa é cada um ceder um pouco e colocar tudo no papel, fazer ali extrajudicialmente no próprio escritório e levar só para o juiz homologar. Isso é possível, inclusive, fazer com filhos menores, tá? Com filho mesmo, porque estabelece-se as regras que os dois aceitam, coloca no papel, eles aceitaram, o advogado assina, caminha para o juiz. Olha, Excelência, estou apresentando esse divórcio, os cônjuges chegaram ao fim da relação nessas condições e querem a sua homologação. E a partir dali o juiz homologou. Então, quem fez esse divórcio? O casal. Só precisou do advogado. Porque sem o advogado é impossível. O advogado tem que estar entre eles para intervir. Nesse caso aí, sempre existe, né, a questão, como é feita a questão de bens e a cada regime, no regime matrimonial. Como é que é feita essa divisão? Olha, cada casamento, vocês quando forem casar, vocês cuidado com o casamento. Os cartórios já têm um regime de casamento que é a praxe, comunhão parcial de bem. Que regime é esse? O regime de comunhão parcial de bem é aquele em que os bens que você possuía até o dia do casamento é seu, é de cada cônjuge. Então, aquele bem não se comunica com os novos bens que vão entrar. Então, quando você se casa com regime parcial, tudo que você adquirir a partir daquele dia é dos dois. Uma bicicleta é dos dois. Um carro é dos dois. Uma casa é dos dois. Seja o que for. Agora, em razão de hoje em dia, a justiça entender que, geralmente, os casais separam e a responsabilidade maior fica com a mãe, o que é verdade, né? Diga-se de passagem, é verdade. É raramente um pai brigar para pegar guarda de filho. Muito raro. A mãe briga, o pai não. Então, é muito comum que em caso de casas que o cônjuge só tem uma casa, que o juiz tenta ali para o outro abrir mão, pelo menos até os filhos completarem 18 anos. Então, aquele litígio ali vai para a justiça, mas a tendência da justiça é mais dar uma força pelo lado da mãe. Isso é uma prática mesmo dentro da justiça judiciária, dentro da nossa justiça brasileira, em razão das consequências que a gente sabe existir, né? E fala um pouco sobre o segundo regime, que seria o regime total de bens. Não, o regime total é o seguinte, tudo se comunica. Você é um milionário, viu, doutor? Você é milionário, você casa com a Lu, né? Vamos fazer o casamento de vocês, viu, Lu? Aí, Lu, não tem nada, a Lu só tem, sabe o quê? É muito estudiosa, tem muito título, muita informação. A riqueza de Lu é essa, mas de bens é a sua. Aí você escolheu esse regime, você sabe que até aquela hora você está dando metade do que você tem para a Lu. Você está dando metade do que Ao mesmo tempo que ela dá conselho para não casar, ela dá conselho para casar, né? Casar, né? Aí ele vai dizer o seguinte, o que eu tenho, Ju, se você... Mas os homens não estão bobos assim, não estão bobos assim, não. O que você tem, Lu? O que Neilton tem para você herdar tudo aí, né? Não, aí Lu vai dizer para você, mas eu tenho muito conhecimento, eu tenho muitos títulos, eu sou advogada, eu vou te orientar, vou ajudar a administrar teus bens, você não vai perder mais nada daqui para frente. Mas o que tu tem é meu também. Sim. O conhecimento. Doutora, a senhora falou de filhos, né? Quais são os direitos dos cônjuges em relação à pensão alimentícia, quando o ex-cônjuge pode solicitar esse benefício? Olha, o direito do filho em relação à pensão, né? Não é isso que você me pergunta? O direito do filho em relação à pensão alimentícia é até ele completar 18 anos, que é um direito mais severo. O pai pode ser até preso. Porém, quando o filho completa 18 anos, a lei entende, a lei disciplina que se o filho estiver na faculdade, que aquele direito se estende até ele completar 24 anos e 11 meses. Então, 24 anos, ou se ele vir a adquirir independência financeira, o que eu acho justo, né? Às vezes o filho tem mais condições do que o pai paga a pensão, não tem nem lógica, né? O filho, ou se ele casar. Se ele casar, problema dele. Ele casou, como é que o pai vai ficar pagando pensão com um marmanjo e constituir uma nova família?
Então, nessas 3 condições. Agora, se ele se manter solteiro, não adquiriu uma independência financeira e nem adquiriu um matrimônio, o pai paga até ele completar 24 anos e 11 meses ainda na faculdade. Mas vamos ver que ele não terminou a faculdade. Ah, doutora, mas ele está 24 anos e 11 meses e não terminou a faculdade. Ele reprovou alguma coisa assim. O pai não tem mais direito. Paga se quiser. A lei é para cumprir. A lei é para cumprir. Doutora, quais os direitos com a guarda dos filhos e a pensão alimentícia são estabelecidos no divórcio consensual? Como a guarda dos filhos e a pensão alimentícia são estabelecidas no divórcio consensual? Olha, no divórcio consensual, o consenso, o que é o consenso? O consenso é você vem de encontro um outro. Pai e mãe se encontram ali e eles mesmos estabelecem como deve ser. Estão dispostos. Então, o pai diz, olha, vou oferecer R$2.000 de pensão, você vai ficar com a guarda e eu quero ver meus filhos a cada 15 dias, eu vou pegar no sábado de manhã cedo e devolvo no domingo à noite ou na segunda de manhã. Tudo aquilo vai para o papel, aquilo chama-se consensual, divórcio consensual. Eles estabelecem divisão de bem, eles estabelecem guarda, eles estabelecem valor de pensão e eles estabelecem visita. Resolve tudo, em vez de promover uma ação de guarda, uma ação de divórcio, uma ação de divisão de bens, em uma só eles resolvem todas as questões e fica econômico, dá menos trabalho para a justiça e tudo resolvido. Aí você diz, mas eu vou perguntar, vou trazer uma dúvida agora, porque eu sei que vocês têm. Ah, mas eles fizeram consenso, o juiz homologou, deu tudo certinho, ficou tudo bonitinho, mas aí o pai não cumpre a execução. Execução porque aquele consenso foi para o papel e ali se tornou lei entre as partes e ambos são obrigados a cumprir. Então, qualquer um que descumprir vira motivo de promover uma ação na justiça para reparar. Ou pode mudar tudo de repente. Tá? Eu ia perguntar isso, caso um dos cônjuges discorde dos termos do divórcio consensual, quais os caminhos legais possíveis? Ele fala? Na verdade, o divórcio consensual o advogado só encaminha para a justiça quando ambos estão de acordo. Tá? E já aconteceu, sim, os cônjuges se entendem. Vão no escritório do advogado, o advogado aconselha, o caminho melhor é esse, aí orienta ambos como devem fazer, eles ali resolvem por cláusula A, B, C, D, o alfabeto inteiro de cláusula, resolvido. E depois uma parte se arrepende, daí uma das partes diz, opa, eu não fui bem aqui não, aqui eu tomei prejuízo. Então, o que a parte tem que fazer? Inclusive, pode ser um advogado para as duas partes. Aí a parte vai, contrata um novo advogado para alegar que se arrependeu por cláusula tal e o advogado entra na justiça para pedir para o juiz alteração em razão de arrependimento, aí justifica os motivos, né? E aquela cláusula ali, se o juiz ainda não homologou por completo, o juiz pode tirar aquela cláusula ou o juiz pode dar um tempo, pedir para eles voltarem a conversar e resolverem até que o juiz se resolva. Mas mesmo homologada não é nada para sempre. Quanto tempo, em média, leva um juiz para homologar um divórcio consensual? Olha, em São Paulo, 3 meses. Aqui em Vitória da Conquista, a homologação mais rápida que eu fiz, que eu consegui, foi 6 meses. A justiça alega que tem muitas ações, muito processo, então, mesmo 6 meses é um tempinho até bom, né? Se as partes que resolveram, fizeram tudo, queriam resolver. Imagina, às vezes você pega um divórcio consensual em que uma das partes quer viajar para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do país, né? Mas, enfim, sair do país. E para sair do país ele precisa estar realmente legalizado, o Estado Civil tem que ser de divorciado e etc, etc, às vezes para levar os filhos. E o divórcio, nessa situação, esperando o juiz homologar. E você tem que ir lá na justiça chorar, justificar que precisa, porque o homem vai embora, mostra as passagens, mostra o passaporte, mostra o visto. Aí termina o juiz convencendo e até antecipando, às vezes. Então, eu vou fazer uma conclusão, porque nós temos um assunto aqui que não terminamos ontem, na curiosidade do doutor Nerilton. Conclusão. O divórcio consensual com homologação judicial é uma alternativa menos desgastante para o cônjuges que deseja encerrar o casamento de uma forma amigável e justa.
A atuação de um advogado especialista é essencial para garantir que todos os direitos sejam preservados e que os processos ocorram de maneira célere e segura. Dessa forma, o fim do casamento pode ser conduzido com respeito, responsabilidade e observância às normas legais vigentes. Então, qualquer coisa, entre em contato aí com a doutora Alexandra pelo @AlexandraAdvogada ou 77998602525. É isso aí. Vou lembrar mais uma vez, para nosso ouvinte não esquecer, @AlexandraAdvogada ou pelo 77998602525. Exatamente. Doutor Nerilton, Sena, saúde, bem-estar. Bora, olha esses nomezinhos, bora me ajudar. Através do bem-estar, através de diátese de Menetria. O terreno biológico e o conceito de OPI. A medicina biológica tem avançado em estudos que integram a visão holística do organismo humano, considerando não apenas a doença em si, mas também o terreno biológico que favorece seu desenvolvimento. Dentro dessa abordagem, um conceito relevante é a de diátese de Menetria, associado ao estudo do terreno biológico e ao modelo OPI, que significa organo psíquico imunitário. Mas o que significa, doutor Nerilton, esse conjunto de termos e como ele se relaciona com a saúde? Na verdade, esse é um estudo de um médico alemão, Jacques Menetrier, né? Por isso que o nome que é as diáteses de Menetrier, onde ela é vista numa visão ortomolecular. Na verdade, não é um diagnóstico da doença, mais uma vez, né? Mas sim uma visão ortomolecular, onde se identifica predisposições. Então, foram designados ali, pelos estudos do médico Jacques Menetrier, terrenos biológicos. E esses terrenos biológicos são feitos com avaliação por um profissional que entende do terreno biológico, né? Por exemplo, eu uso muito a íris dos olhos. Pela íris dos olhos, eu consigo saber qual é o terreno biológico da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa mesmo não sabe se expressar ou falar. E às vezes ela não responde a pergunta exatamente como você gostaria que respondesse. Tipo assim, uma pergunta que faça, a pessoa talvez fique em dúvida. Então, pela íris, a gente consegue perceber qual é o terreno biológico dele, qual é a diátese que ela está. Né? E também eu vou começar a descrever aqui cada uma das diáteses. E aí você que está nos ouvindo, ou vocês duas aqui, ou os meninos que estão ali operando o som, se identifica qual é a sua diátese. E ao se identificar a sua diátese, ele vai entender o seguinte, que você, ao se identificar, você sabe que você pode se suplementar através de suplementos ortomolecular. É para curar a doença? Não, é para você não adoecer. Então, é como se você estivesse adubando um terreno. É um preventivo? Um preventivo. Então, você se identifica e, ao se identificar, você fala o que eu preciso, qual é o oligoterápico, qual é o oligoelemento que eu necessito para ter a minha saúde mais estabilizadas, entendeu? Então, na verdade, a avaliação é muito, muito, muito preventiva para evitar as doenças. No entanto, a maioria dos casos, as pessoas já apresentam as patologias que serão indicadas aqui de acordo com cada diátese. Eu ia perguntar isso, como identificar se um paciente se encaixa na diátese e na Menetria? Existe exames específicos para esse diagnóstico? Não, aí não é feito por exame. Na verdade, sim, o estudo ortomolecular pode sim, né, um profissional que tenha uma formação de estudos ortomolecular, ele vai conseguir identificar. Mas, no entanto, nesse caso aqui, ele é feito através de anamnese. Né? Por exemplo, eu trouxe até com material aqui para abordar cada uma das diáteses. E aí, ao falar da diátese, você que vai fazer a sua identificação. Tá? Vamos lá. A diátese 1, né, que é a primeira diátese. Segundo Menetrier, as duas primeiras diáteses, a pessoa pode nascer com elas. As outras, elas podem desenvolver. Né? No meu estudo, eu percebi que até a terceira diátese, a pessoa pode nascer, né, com essa diátese. Então, vamos lá. Primeira diátese 1, ele é artrítico alérgico. Segundo a medicina tradicional chinesa, ele é do elemento madeira. Né? E os órgãos frágeis dessa pessoa, aí que vem a questão da fragilidade, é fígado e vesícula biliar. Então, todo familiar que tem problemas de tirar a pedra na vesícula, desenvolveu, acaba que todo mundo da família acaba perdendo a vesícula por conta de pedra na vesícula, né? Ou tem muitos problemas relacionados a fígado,
ele é da diátese 1. Qual é o comportamento dessa pessoa? Cansaço generalizado, dificuldade de acordar pela manhã, dores musculares, muito hiperativo à noite, a pessoa não consegue dormir, se ela virar à noite, ela fica tranquila. E o sono é muito irregular. Essa é uma das atividades, uma das situações que percebe se a pessoa é diátese 1. Aí vem dores de cabeça de forma periódica, muita alergia a alguns agentes externos, distúrbios digestivos e intestinais, gota, em alguns casos hemorroidas, né, e menstruações muito próximas às mulheres. Então, não significa que a pessoa tenha tudo isso. Tá? Aqui está dizendo sobre predisposições. Que é de cada paciente, no caso. Depende muito. Agora, o que seria, por que a pessoa tem essas predisposições? Por causa do terreno biológico dela. É por isso que é feito um estudo ortomolecular. O organismo dela, o corpo dela tem dificuldade de absorver determinados minerais. Existe uma informação irregular em relação aos minerais. Aí, como é que essa pessoa é no seu termo de comportamento? Energético, dedicado, impetuoso, passional, fácil exaltação, otimista, seguro de si, nervoso, irritável, amante de novidades, ávido de atividades, espírito de iniciativa, espírito aberto, constante nos sentimentos e memória seletiva. Aí existe um oligoelemento, que é um floral, que é física quântica, porque ele trabalha em cima da leitura ortomolecular ou dos minerais no seu entendimento subatômico, para que possa fazer a correção energética, né, que seria, no caso, a absorção de determinados minerais. Que muitas vezes a pessoa até se alimenta dos alimentos que contém, mas o corpo dele não consegue absorver aquilo. Mas esses sintomas e condições da saúde, ela pode ser associadas a essa diátese? Pode surgir para uma doença tipo crônica? Exatamente. O fato da pessoa não saber qual é a sua diátese, por exemplo, quem é diátese 1 e bebe cachaça, bebe muita bebida, ele vai adoecer com certeza. Por quê? Porque ele tem a fragilidade, o terreno biológico dele é o fígado. Ele tem fragilidade do fígado. Tá? Tanto que fala aqui da irritabilidade como algo muito comum nessas pessoas. Por quê? Porque o fígado tem a ver, segundo a medicina, o fígado tem a ver com a raiva, né? A fragilidade do fígado tem a ver com a raiva. Então, por isso que ele precisa suplementar, ele precisa nutrir de forma ortomolecular para que ele evite desenvolver a doença propriamente dita. E como podemos avaliar o estado do terreno biológico de um paciente que precisa? É isso. No caso, o profissional que é iridólogo e que é também microsementista irídeo, faz essa avaliação usando a íris dos olhos. Existem profissionais que fazem através de exame de sangue, né? Médicos ortomoleculares pedem um exame de sangue e através disso ele faz a avaliação da diátese da pessoa, sabe qual é o suplemento, qual é o mineral que essa pessoa está tendo determinadas carências. O iridólogo, o microsementista, usa isso. Por isso que aqui, você observa que tem uma íris. Então, por quê? Porque eu sou iridólogo microsementista. Então, tirei a foto da íris, eu consigo ver qual é essa fragilidade, qual é o terreno biológico dele. Eu falei aqui do primeiro, né? Então, a pessoa fala assim, eu acho que eu sou da diátese 1. A pessoa da diátese 1, ele é como se fosse um avião pegando voo. Ele levanta voo. Ele acorda cansado, mas ele vai ganhando energia e aí à noite ele está imperativo. O diátese 2 é o contrário. O diátese 2 é como se ele estivesse descendo a ladeira, ele está pousando, é como se fosse um avião pousando. Ele chega no final do dia super cansado, muito cansado. Quer dormir e tem um sono ótimo. Enquanto o diátese 1 não dorme, o diátese 2 já dorme até demais da conta. Estou achando que eu sou a 1. Você, né? Eu estou achando que eu sou a 1. O diátese 2 é chamado de hipostênico, o elemento dele é metal, o órgão de choque dele é o pulmão. O órgão de choque é pulmão, diátese 2. Então, se fumar, já foi. Por isso que o diátese 1 não significa que o cigarro é bom, né? Mas o diátese 1, se fumar, ele não terá tão mal quanto o diátese 2. Mas o diátese 1, por favor, não fume não, tá? Fume não, faz mal também. O diátese 2, por exemplo, eu sou diátese 2, tá? O diátese 2, até um lugar com cigarro, fumaça, ele pode adoecer e morrer e ter um problema pulmonar somente em um fumante chega a fumar perto. Mas ele também tem fragilidade pulmonar
Porque a emoção ligada ao diátese 2 é a tristeza. Não é que a pessoa seja triste, mas se ele passar pelo processo de tristeza, fragiliza muito. A tristeza joga a pessoa mesmo lá Aí embaixo. mexe com imunidade, mexe com outras questões na saúde. Exatamente. Aí qual é o comportamento? Aí vem o comportamento. Cansaço de noite. Misericórdia. Se eu perder uma noite, parece que eu perdi a semana. Eu não consigo perder uma noite. É o que o povo fala, a ressaca do sono é pior do que a ressaca da bebida. Exatamente. Eu tenho ressaca do sono, eu não posso perder noite. Da 11 horas da noite eu pareço uma criança, tem que estar na cama, tem que estar dormindo. Eu tenho essa necessidade de dormir porque eu já estou super cansado. Cansaço ao se esforçar, falta de resistência, necessidade de repouso, sono muito bom, percepção, disposição na parte da manhã, objetivo próprio muito definido. Eu realmente acordo com muita disposição, porque eu durmo cedo. Agora, se eu dormir meia-noite, 2 horas, aí já foi. De manhã cedo, o dia para mim perdeu. Qual é a predisposição à doença? Aí vem a predisposição, não significa que eu tenho. Sou diátese 2. Fragilidade das vias respiratórias. É sério, eu trabalhei em rádio durante muito tempo como locutor. Eu me afastei de rádio porque ar-condicionado me fazia mal. E estúdio não tem jeito, tem que ter ar-condicionado, né? Por causa dos equipamentos. E como eu trabalhava todo dia, eu tive que me afastar, porque meu sistema respiratório fragilizou muito durante o tempo que eu trabalhei em rádio. Eu tive que pedir conta da rádio, sair por conta do ar-condicionado. Ou eu, ou o ar-condicionado. Né? Então, infecções, inflamações, reações linfáticas, digestivas, alergia por autointoxicação, artrose, cefaleia, diabetes tipo 2, a obesidade, quando o metabolismo fica lento, celulite, fadigas no ligamento, artrite, obstipação. Não tenho nada disso. Para você ter ideia, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho problema digestivo, cheguei a ter um problema digestivo seríssimo, tratei. Muita fragilidade nas vias respiratórias, verdade, embora não tenha nenhum problema respiratório sério. Isso significa que a minha dieta, eu me baseio na minha diátese. Então, eu sei o que me faz mal e eu fiz uma linha de alimentação que eu sei que me faz mal, então eu não evito. Por exemplo, leite para mim é um veneno. Então, eu não posso tomar leite. Então, toda criança que tem esses problemas respiratórios, que são diátese 2, se você der leite, você vai ter essa criança o tempo todo no hospital tomando inalação, esses problemas. Porque ele é diátese 2, o terreno biológico dele é prejudicado por conta disso. Aí vem a parte de emocional. Calmo, ponderado, equilibrado, corajoso, indiferente, sem paixão, desalento, memória curta, percepção, metódico, tem uma autoestima muito bom, eu tenho mesmo, economiza os esforços, misericórdia, eu economizo demais, distraído e falta de concentração. Falou aí Nerildo Senna. Distraído eu sei que é. Calmo. Calma demais, até demais. Que bom, mas é bom, 2, hein? Ponderado, equilibrado, tudo isso eu sou. Eu sou exatamente isso. Eu me identifiquei com Itulo. Eu estou analisando, ainda tem dúvida. a terceira parte aí. Isso. Doutor, e quais são as principais formas de corrigir um terreno biológico desequilibrado? Porque tem muito tamanho desequilibrado. Tem coisa demais aqui. Na verdade, assim, existe para cada diátese um oligoterápico, que é um oligoelemento de correção, de autocorreção. Que é por desequilibrado, no caso. Não, que toda pessoa, na sua diátese, ele deve tomar. Porque assim, o que é que acontece? Uma pessoa, ela nunca sabe qual é a sua diátese, e por não saber e também não entender qual os alimentos que mais prejudicam. Por exemplo, diátese 1. Café é terrível para diátese 1. Que é o meu caso. Eu tenho que tomar descafeinado. Exatamente. Eu já posso tomar uma garrafa de café na hora de dormir, que eu durmo do mesmo jeito. Se eu tomar café à tarde, eu já não durmo. Exatamente. Então, assim, existe alimento para diátese. Eu já não faz mal, né? Mas, por exemplo, se eu tomar um suco gelado ou água gelada e eu ficar tomando, como eu sou diátese 2, para mim é veneno. Então, o que é que eu faço? Água bem natural. Então, no máximo que eu faço com muito calor é misturar. Mas beber gelado, no terceiro já, eu não bebo. Não, você tem que ser algum, né? Porque até agora você não se identificou com... Não, eu identifiquei com uma. Vai para a terceira, por favor, doutora. Isso. Diátese 3, que é chamada de distônica. O elemento na medicina tradicional chinesa é o fogo. Então, o primeiro é madeira. Mata no fogo, hein? O segundo é metal. O terceiro é o fogo na medicina tradicional chinesa. O órgão de choque é o coração e o intestino tênue. Cansaço progressivo ao longo do dia, mais acentuado no final da tarde. Cansaço nos membros inferiores, muito peso, muito cansaço nas pernas. O sono medíocre. Acordas várias vezes durante a noite. O que acontece? O diátese 3 parece muito com o diátese 1.
Muito. Bem próximo. Muito próximo. Só que tem alguns fatores que Nossa. diferencia ele do diátese 1. É justamente a questão das doenças de predisposição. Diátese 3 é cardiovascular. É de circulação pesada. Ele tem problemas de circulação, hipertensão arterial, úlceras gástricas, colite, dificuldade de evacuar, prisão de ventre, né, cálculo, zumbido nos ouvidos, pernas pesadas, artrose, dor de cabeça terrível, distúrbio psíquico. Ou seja, ele tem um porquê a mais. E outra coisa, o diátese 3 é sempre a família morre do cardíaca. Sempre a família morre do coração. Então não é você não, né? Agora, olha as características de personalidade. O diátese 3, eu digo que é a diátese bipolar. Não. Diátese 3 é o bipolar. Olha como é que ele é, ó. Ansioso, nervoso, emotivo, melancólico, pouco depressivo, péssima memória, indeciso, péssima concentração, um envelhecimento físico no organismo, ao mesmo tempo é calmo, alegre, memoriativo e decidido. É o bi mesmo. Ele é bipolar, uma hora ele é ansioso, nervoso, emotivo, melancólico, no outro dia ele é calmo, alegre, feliz, decidido. É um narcisista, né? Isso é um pra lidar com essas pessoas. Tô achando que isso aí é um narcisista, menino. O diátese 3, ele é muito complicado. O órgão de choque dele é o coração. Eu tô entre 1 e o 2. Se ele tem a tendência de eu fumar, acho que você mais é um. se ele fumar, se ele come muita gordura, e ele gosta muito de gordura, muita A fritura. doutora Alexandra está dizendo que eu sou que ela já me conhece. Você É, concorda? 2 horas da manhã acordada? Eu acho que você é um. É? Eu acho que você é um. Só que tem algumas questões que você vai ver no diátese 4. O diátese 4, ele já é a junção de 2, certamente. E o diátese 5, que é o último, é a diátese, é o tudo junto. Então, puli. Viu? Então, o diátese... Não, segue. Vamos lá. Diátese 4, que eu falei até diátese 3. 3. Cansaço contínuo, nenhuma autodefesa moral, fraqueza em geral, insônia, pesadelo noturno e angústia. O diátese 4, geralmente a gente identifica quando uma pessoa está no estado bem fragilizado. Não. E às vezes Não tá comigo, não. até muitas vezes com doenças degenerativas. Esse aí é como se ele tivesse passado por todo Por aquele... todos os outros. Exatamente, ele chega no 4. O 4 é um estado que, olha, escoliose, febre, reumatismo grave, poliartrite, bloqueio linfático, infecções agudas, recidiva, degeneração de tecido, sensibilidade global, fraqueza, debilitação acabou. orgânica com emagrecimento. Ela está com uma doença grave. Diátese 4. Falta de vitalidade, depressão, ofuscamento, indeciso, volúvel, desencantado, falta de memória, falta de concentração, grande relaxamento, desgosto pela vida. Como tratar de um paciente? Então, quando uma pessoa está na diátese 4, aí é que o profissional precisa realmente estar preparado para cuidar dele. Existe um oligofloral direcionado para essa diátese enquanto você está tratando. Por quê? Porque essa pessoa, ela realmente precisa de cuidados. Ela já está no estado já quase que decidido, se entregando, por assim dizer. Então, se eu chegar lá no seu consultório, você vai saber qual é a minha fase. Eu não preciso especificamente passar pela 1, 2, 3, não. Não. Você chegou lá... Você já faz a correção, porque na verdade você tem uma diátese determinante, mas você pode estar na diátese 4 e você ser a 1 e estar na 4, né? A diátese 5, que é a última diátese, que é o elemento terra, o elemento da diátese 4 é água, o último elemento que é o terra, na medicina tradicional chinesa, os órgãos fragilizados é estômago, baço e pâncreas. Por isso que o diátese 5, a pessoa tem a diabetes tipo 1. Ela já nasce com diabetes tipo 1. É genético, né? Cansaço antes das refeições. Geralmente ele tem aquele chamado de... terminou de comer, ele embarca. Ele quase que dorme em cima do prato. Tem pessoas que terminam de comer e já dormem em cima do prato, basicamente. Ele tem um cansaço após a refeição. Como eu queria. Geralmente, ele, se passar da hora de comer, se chegar no momento de comer e ele não se alimentar, ele começa a ter tremores. Ele começa a tremer. Eu já conheci pessoas assim. Me dá alguma coisa para comer que já estou começando a tremer. Eu conheço várias pessoas assim. Ela é a diátese 5, né? No comportamento dessas pessoas, geralmente, elas estão sempre no ambiente se sentindo o patinho feio. Ele acha que ele não pertence àquele ambiente. Na família, ele se sente
não pertencente àquele grupo. São vários sentimentos. Agora, olha bem, cansaço antes das refeições, tremores e ansiedade, hidrólise, que são aqueles suores que a pessoa fica suando, fome imprevista, sonolência após as refeições, exaurismo muito acentuado, que parece que tirou a pessoa da tomada. Sabe aquela pessoa que fala assim, tem dia que parece que eu levanto da cama mesmo porque não tem jeito, porque eu estou exaurido, eu estou sem energia. Eu já tratei vários casos assim. Mas parece que... a pessoa tem uma variação de humor também muito grande. Mas geralmente não é depressão, é melancolia. E muitas vezes é interpretado como depressão, porque a pessoa fica num estado tão triste, tanta tristeza, chorando o tempo todo. É muita angústia. Muita angústia, que às vezes é interpretado como depressão e não é depressão. Eu já tive casos assim, aqui, onde a pessoa estava tomando remédio para depressão, e quando eu avaliei, eu falei assim, você não tem depressão. A pessoa tem vontade de desaparecer. Ela fala assim, dá uma vontade de abrir o chão, entrar e sumir. Mas não tem depressão, é melancolia. É melancolia. E as pessoas geralmente têm aquela fome de lobo mesmo, ela tem aquela vontade de comer, né? Parece aquela larica doida de comer alguma coisa. E ela tem uma necessidade de doce incrível, ela tem uma paixão por doce, se pudesse comer barras e barras de chocolate, parece que o doce adoça a vida dela. É uma necessidade de adoçar a vida mesmo. Aí vem as características, cansaço periódico, a bulimia, vazio intelectual, dificuldade de concentração. Aí ele precisa de um oligoterápico que direcione e que suplemente ele. Geralmente essas pessoas elas têm problemas hormonais, por isso que às vezes engorda muito, né? Tem metabolismo muito complicado. O cromo é um mineral interessante para uma pessoa que está nessa fase. Então, o oligoelemento floral ligado para ele, existe o cromo por conta disso. Ele precisa tirar aquela compulsão. Geralmente são pessoas muito compulsivas. Ela fica procurando comida, como se a comida tirasse dela a sua angústia ou a sua melancolia. Então, geralmente a comida está muito ligada ao doce. Precisa de doce. Aí por isso que às vezes fica enorme de gosto, mexe em todo o metabolismo, todo completo. Doutor Nerito, quais as abordagens terapêuticas são mais eficazes para esses pacientes? Eu costumo sempre falar o seguinte, eu direciono para a suplementação quântica. Por quê? Porque a visão da física quântica, ela é ortomolecular e ela não depende do metabolismo do organismo. Por exemplo, se você tomar um suplemento ponderal que precisa passar pelo sistema digestivo, muitas vezes o sistema digestivo da pessoa não está tendo uma boa absorção. Então, o quântico, ele é sublingual e por conta disso a reação é mais rápida. Então, a suplementar cada uma com a sua diátese específica, depois de identificada, vai ajudar muito no tratamento. Não substitui o tratamento médico. Ele vai funcionar como um coadjuvante, como uma ajuda na recuperação de uma pessoa. Por exemplo, diátese 4. Se você tem um paciente em estado degenerativo de um câncer e assim por diante, você puder suplementar com a diátese 4, ela vai ter um resultado melhor no tratamento que estiver fazendo. Uma pergunta, como a genética influencia a predisposição para diase e de Menetria. Exatamente, porque de acordo com a história da família, é que se determina qual a sua diátese. Então, quem é que está por trás da sua diátese? Foi construído pelas suas gerações. Os hábitos alimentares, os comportamentos, as vivências, as emoções que foram vividas. Nós herdamos até a 5ª geração essas informações emocionais. Por conta disso, surgiu a Luciana com suas características, o Nerito com a dele e a doutora Alessandra com a dela. E, consequentemente, as características, vivências, personalidade, alimentação, é que vai determinar qual a sua diátese. A diátese pode mudar ao longo da vida ou é uma predisposição fixa? Exatamente. Você pode sair da 2 e ir para 4, para 3, mas assim, as que são determinantes mesmo é a primeira até a 3ª. Mas a 4ª em diante a pessoa pode estar desenvolvendo. A 5ª, eu costumo dizer que muitas pessoas às vezes nascem com a 5ª também. Então, como pode modelar o terreno biológico de um paciente para evitar a progressão da diátese para outra fase? O pré-diagnóstico. Né? Se você tem um pré-diagnóstico, um profissional, ele vai poder orientar, vai encaminhar para um nutricionista que também entenda de diátese,
para que ele possa chegar ali e falar, não, olha, vamos seguir essa linha aqui, tal alimento assim, 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 é ruim para você. E conhecendo a diatas, a gente consegue dar uma orientação, um caminho muito melhor para a pessoa evitar a doença. E se ela já tiver com a doença, mesmo assim, ela terá um resultado mais rápido, uma cura mais rápida, se ela fizer a suplementação adequada. Por exemplo, se a minha for a 1, eu posso ficar fazendo tratamento só na 1 para evitar ir para as outras fases? Exatamente. Se você está alimentando ou suplementando a sua diátese, aí você vai dormir melhor, você vai ter um estado melhor orgânico e vai evitar que você avance para uma diátese que não é a sua e que vai fazer você entrar no estado degenerativo. E como a inflamação crônica afeta o terreno biológico e quais medidas podem ser tomadas para reduzi-las nesse caso? No caso de inflamação crônica, quando se trata de uma questão crônica, a diátese ela vai ajudar a evitar a progressão disso, né? Aí o profissional, de acordo com qual profissional que ela procurou, se é um profissional natural, trabalha na área natural, ele vai direcionar formas de manter o corpo desinflamado, desparasitado, né? Porque é aquela questão, né? Hoje, a medicina natural, ela entende que um corpo saudável é um corpo desparasitado e oxigenado. Então, nós vamos ajudar a alcalinizar também, né? Porque o corpo que está ácido demais, ele vai adoecer. Então, o profissional natural, naturopata, ele vai preocupar com isso. Alcalinizar, desparasitar e oxigenar o sangue. Porque com isso você cuida e suplementar através da medicina ortomolecular. Existe uma hierarquia dentro do modelo OPI, ou seja, um dos 3 aspectos influencia mais do que o outro? Sim. A diátese mais avançada, 4 a 5 e em diante, ela tem um processo mais doloroso de tratar. Mas nada que não tenha condições de você fazer uma reversão. Como o modelo OPI pode ser aplicado na prática clínica para prevenir doenças crônicas? Exatamente, por fazer a suplementação. Entender, ser orientado antes, né? É aquela coisa, não espere ser roubado para fechar a porta. Fechar a porta. Você pode fazer antes. Então, se você tem condições de entender quem você é pelo comportamento e você entender qual a sua carência suplementar e você fizer essa correção, você está fechando a porta antes do ladrão roubar. Agora, paciente com fortes impactos emocional pode desenvolver quadros mais graves dentro da diátese e melitro? Sim. Por quê? Porque, na verdade, o que está por trás do terreno biológico são as emoções. Quem é que está por trás das informações? Porque, na verdade, o nosso corpo é pura informação, né? Todas as nossas células trabalham por informação. Então, se você tem informações atrás aí, né, que são informações que vão trazidas para você até durante o período gestacional, durante uma gravidez, que você está levando informação para uma criança, para o desenvolvimento dessa criança, você está modulando, as emoções estão modulando o comportamento bioquímico do corpo. Então, a medicina ortomolecular está ali para fazer essa correção, entendeu? Tanto do campo emocional como físico. Então, nossos ouvintes, entrem em contato aí com o Dr. Nerilton pelo 73999724251. Fica com a vida saudável. Não é isso, doutor Nerilton? Exatamente. 73999724251. Doutor Nerilton, já estamos encerrando mais um programa, ele e elas, em sintonia. Doutora Alexandra, o assunto aqui me segurou, que eu não estava nem olhando, viu, Jonas? Esqueci até do horário do programa. Do relógio, né? Acabamos de apresentar Eles e Elas em Sintonia, um podcast para discutir os assuntos mais revelantes da atualidade e informar com responsabilidade a nossa cidade, toda terça, quarta e quinta aqui na Melodia. Acompanhe, interaja, compartilhe, siga nossas redes sociais, não perca. Contato de Dr. Nerilton. 73999724251. Faça seu agendamento para o doutor Nerilton, né, doutor Nerilton? Fazer esse atendimento aí e pode acompanhar as notícias de Vitória da Conquista, Bahia, Mundo, pelo @Portal Notícias Bahia e contratar o departamento jurídico. Entre em contato com @Alexandra Advogada. Juntos fazemos a informação chegar até vocês. Vem aí o programa Comunidade em Ação com o jornalista Wilson Brasil. Um abraço para todos, obrigado, até a próxima semana no meu caso, né? Valeu, até
Amanhã. Até amanhã. amanhã. Amanhã estarei aqui de novo.